Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor, passando por aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre a criação de mapas mentais. Obviamente, eu irei apresentar para você técnicas, possibilidades, organização de como construir mapas mentais de qualidade, né? E mapas mentais que de fato e deveras vai te ajudar a ter uma dinâmica produtiva maior e muito melhor dentro dos seus estudos. Então, antes de qualquer coisa, deixe-me trazer aqui para você um elemento básico, qual eu irei construir uma base de como elaborar mapas mentais com as técnicas de Tony Buzan, que simplesmente foi o expoente nessa seara e um dos grandes pensadores em torno de processo de ensino e aprendizagem, dinâmica estrutural, evolução sistêmica de estudo. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o como fazer mapas mentais de forma definitiva no passo a passo. Vem aqui. Primeiro ponto, tá? O Tony Buzan foi um autor e educador britânico, amplamente conhecido por suas contribuições no campo da aprendizagem acelerada, memória, criatividade e pensamento. Ele é mais famoso por popularizar as técnicas de mapas mentais e desenvolver conceitos relacionados à melhoria do pensamento e do aprendizado. Aqui, de forma direta, quando nós falamos de mapas mentais, eu estou referindo-me a uma estratégia técnica de estudo. Atualmente, mapa mental virou, inclusive, comércio. Ah, interessante. E aí, o que acontece? Dentro desta prerrogativa, dentro desta base, a construção de mapa mental, quando você adquire, compra pronto, sem fazer, você vai ter um pouco mais de trabalho para conseguir inserir dentro destes mapas o seu gatilho mental. Então, o mais indicado é que você construa o seu próprio mapa mental, porque a partir disso, quando você olhar para ele, você já consegue ter esta fixação, esta absorção, esta retenção clara do conteúdo. E isso é um fator muito, eu disse, muito importante para a sua logística, para a sua dinâmica e para a sua organização estrutural de estudo. Dentro desta linha, vamos ao que interessa. Primeiramente, tá? A aprendizagem acelerada. Buzan dedicou uma parte significativa de sua carreira à pesquisa sobre como acelerar o processo de aprendizado e melhorar a memória. Ele desenvolveu várias técnicas de memorização, como o uso de imagens mentais, a associação de informações, o uso de múltiplos sentidos para melhorar a retenção. Então, a aprendizagem acelerada refere-se à edificação de gatilhos mentais. Estes gatilhos mentais, de forma muito direta e objetiva, vai fazer com que o seu processo de aprendizagem tenha uma evolução sistêmica e a sua capacidade de revisão se torne cada vez mais efetiva. E é este o detalhe que eu quero trazer à tona para você. Ah, mas por quê, professor? Vem aqui, deixe-me destacar. Olha só. O desenvolvimento cerebral. Tony Buzan acreditava que as técnicas de mapas mentais
e de aprendizado acelerado poderiam ajudar a melhorar a capacidade cognitiva e o desenvolvimento do cérebro. Ele escreveu extensivamente sobre a plasticidade cerebral e a importância de manter o cérebro ativo e desafios. O desenvolvimento cerebral, na ideia do mapa mental e nesta concepção do Tony Buzan, simplesmente é ampliar sua capacidade de absorção. Ah, professor, interessante. E isso é importante, aí eu digo para você, isso é essencial. A ampliação da capacidade de absorção é um elemento essencial para sua evolução. E somente com estes elementos é que você vai conseguir subir de nível. Ah, professor, mas ele usa técnicas? Quais técnicas? É essa a minha dúvida. Calma. Agora eu vou começar a apresentar para você as técnicas utilizadas por Buzan para elaborar estes mapas e para ter ali uma base sólida dentro da sua organização. Então, vem aqui comigo. Vamos lá. Primeiramente, a teoria de Buzan para a criação de mapas mentais enfatiza a utilização do cérebro de forma mais eficiente, promovendo a criatividade, a organização do pensamento e a retenção de informações. A abordagem de Buzan para mapas mentais inclui os seguintes princípios. A teoria que ele estabelece é uma teoria muito sólida. A solidez aqui é um dos elementos mais técnicos da criação de Tony Buzan. E nós vamos entendê-las agora, passo a passo, item a item. Porque somente assim você vai conseguir subir o seu nível base de aprendizagem. Então, vem aqui, vamos entendê-la. Primeiro ponto, a centralização. Coloque um conceito central no centro da página ou da tela. Este é o ponto focal do seu mapa mental. O tópico ou ideia principal que você está explorando. A centralização, ela é fundamental para quê? Para sua organização. Quando você coloca o objeto central ao centro, no início do seu começo do mapa mental, eu consigo visualizar, eu consigo ter tecnicamente essa estrutura basilar. E essa estrutura, ela é muito, eu disse, muito importante. Para quê? Para esta organização, para esta sistematização, para sua evolução técnica. Então, nós precisamos ficar extremamente atentos a estes detalhes, porque somente assim que você vai conseguir, por obviedade, ter o melhor mapa mental possível. E ter o melhor mapa mental está integralmente ligado às técnicas que você está adotando para execução dessa estrutura. Então, vem aqui, dentro desta linha, tá? Ainda em Buzan, as ramificações. A partir do conceito central, desenhe ramificações para representar ideias relacionadas ao ou subtemas. Cada ramificação deve ser uma palavra-chave ou frase curta para descrever a conexão. As ramificações começam a criar gatilhos mentais. A partir das ramificações, você vai conseguir ir refinando, ir estruturando, ir melhorando a sua base produtiva. E estes detalhes fazem uma diferença tremenda na sua jornada. Então, quanto maior for este detalhamento, mas claro,
Claro, pautando-se de forma técnica, de forma organizacional, maiores são as suas chances de lograr êxito. Ah, interessante. Isso é um fator importante? Sim, importante e de grande diferenciação. Somente assim é que você vai conseguir evoluir e criar um mapa mental que realmente atenda às suas necessidades. Nesta linha, eu digo mais, tá aqui, o uso de cores. O Tony Buzan enfativa o uso de cores para estimular a criatividade e destacar as informações importantes. Diferentes cores podem ser usadas para destacar conceitos, realçar conexões ou indicar prioridades. O uso de cores é um atrativo de relevância. Quanto mais importante for aquela ideia dentro do seu mapa mental, mais quente é melhor você colocar a cor. Ah, mas isso é importante? Sim, isso é simplesmente essencial. O uso destas cores vai trazer uma dinâmica, vai trazer uma organização, vai trazer uma sistematização. E aí, quando você olhar para essa estrutura, você já sabe efetivamente o que fazer e qual é a ideia central dentro daquele comando, dentro daquele mapa e o que cada ramificação representa. Nessa linha, eu digo mais. Imagens e símbolos. Inclua imagens e símbolos relevantes sempre que possível. Isso ajuda a tornar o mapa mental visualmente atraente e facilita a memorização. Aqui é uma estratégia de fixação. Essa estratégia, ela é muito importante, porque através da fixação refinada, entenda bem, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir dinamizar a sua produção. Tranquilo? E isso é muito importante mesmo. Dentro desta linha, eu digo mais. A hierarquia. Crie hierarquia de informações organizando as ramificações em ordem de importância ou relevância. Isso ajuda na organização e na compreensão das informações. A hierarquia sempre foi um ponto central. Sempre o que tem maior relevância, o Tony Buzan sempre trouxe esta base para gente. Tem que estar no centro, tem que ser mais destacado. Dentro desta linha, eu digo mais, olha só, conexões cruzadas. Use linhas, setas e conexões cruzadas para mostrar como as ideias se relacionam entre si. As setas indicam a direção do fluxo de informações. Estas conexões cruzadas são extremamente importantes. Para quê, professor? Para a dinâmica produtiva. Então, quando eu tenho estas ramificações cruzadas, estas setas indicativas, eu consigo canalizar a minha base produtiva. O meu mapa mental acaba ficando mais organizado, mais sistematizado. E aí eu trago para você mais um elemento dentro dessa seara. Palavras-chave concisas. Use palavras-chave curtas e concisas para descrever ideias. Isso torna o mapa mental mais claro e fácil de ler. Aqui você vai qualificar a concepção visual. Quando você olhar, você sabe exatamente o que é que está sendo cobrado. Aí vem resumos e sínteses. Um mapa mental pode ser usado como uma ferramenta de resumo e síntese. Você pode criar mapas mentais de livros, palestras, reuniões, para capturar as ideias essenciais. Então, isso é uma ferramenta. E quanto mais sólido for a sua criação de mapa mental, quanto melhor for a sua edificação na paleta de cores, no uso de imagens, na ideia central, maior vai ser o seu
potencial de retenção. Básico ou show. Dentro desta linha, vem aqui, eu trago para você mais um ponto, a personalização. Cada pessoa pode personalizar o seu próprio estilo de mapa mental, com base em suas preferências e necessidades. A chave é criar um formato que funcione para você. E isso é um grande diferencial. Quando você faz algo personalizado, você vai ativar melhor os gatilhos mentais. E isso aqui vai te dar um aumento de produtividade. E o aumento de produtividade é um fator de grande diferenciação. Por que eu digo isso? Desde a concepção de Tony Buzan, quando ele começa a desenhar a aprendizagem acelerada, o uso de mapa mental, ele tem uma estratégia que é a economia primária de tempo. Então, quanto mais tempo eu conseguir economizar, melhor. Dentro dessa estrutura, para a gente fechar essa primeira parte, a atualização contínua. Os mapas mentais são ferramentas dinâmicas. À medida que você adquire mais informações ou insights, atualize o mapa mental para refletir essas mudanças. Então, o mapa mental, ele está em constante evolução. Eu não posso olhar para ele como algo pronto, acabado e fim. Não. Então, eu tenho que ter esta dinâmica, eu tenho que ter esta produtividade, eu tenho que ter esta constância. Dentro dessa linha, para a gente fechar este super bloco, eu trago para você. Tony Buzan acreditava que os mapas mentais são uma maneira poderosa de liberar o potencial do cérebro humano, tornando a aprendizagem e a comunicação mais eficazes. Eles podem ser utilizados em diversas áreas, incluindo educação, resolução de problemas, planejamento, criatividade e organização. Buzan tem escrito extensivamente sobre essa técnica e seus livros são uma fonte valiosa de informações sobre o assunto. O Buzan dedicou a vida dele inteira à aprendizagem acelerada, a esta organização sistêmica. Então, dentro desta linha analítica, eu preciso entender que o uso de mapas mentais vai trazer uma dinâmica produtiva, vai trazer uma elevação, vai trazer um processo de consolidação estrutural. E são estes elementos que irão promover efetivamente uma evolução básica no seu processo de aprendizagem. Tranquilo? Agora bate um print. Printou? Marca lá o @pergunta pro Heitor. Eu espero ter lhe ajudado um pouquinho, trazendo aqui como pensava o Tony Buzan, criador aí desta ideia de mapa mental, especialista em aprendizagem acelerada, dedicou a sua vida inteira até a sua morte a exatamente isso, e agora você já sabe como centralizar a sua construção de mapas mentais. E isso vai trazer uma dinâmica bem legal na sua produtividade e no seu estudo. Maravilha? Então, até a próxima!